Fique à vontade, que a casa é nossa, tá? Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. A nossa proposta de reflexão para a noite de hoje são as necessidades humanas. Aquilo de que realmente necessitamos, aquilo que realmente interessa ao espírito imortal. Se nós fizéssemos neste instante um exercício mental, listando aquilo de que achamos que precisamos, de que seria necessário nesse instante, o que seria? É bem provável que a maior parte das coisas que a gente coloque numa lista de necessidades sejam coisas relacionadas à nossa vida material, à nossa vida de relação, às coisas do dia a dia, aquilo que a gente entende ser necessário para que a gente consiga sobreviver à Terra. Mas também é bem provável que algumas questões relacionadas ao espírito a gente deixasse de fora. Dificilmente nós escreveríamos numa lista de necessidades nossas a necessidade de sermos mais afetivos, de sermos mais pacienciosos, de perdoarmos mais. Isso ainda é natural no mundo em que a gente vive por conta do estágio em que nós nos encontramos e do vínculo que existe ainda entre nós e o corpo físico e o peso que o corpo físico representa ainda ao espírito. Vamos refletir algo a respeito na noite de hoje. E nós gostaríamos de iniciar o nosso bate-papo lembrando a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. É muito interessante. Vale a pena nós traçarmos um paralelo entre essa definição e a doutrina espírita. A OMS vai dizer que saúde aqui na Terra, para os seres humanos, é o bem-estar físico, mental e social, e não necessariamente a ausência de doenças. E é uma verdade. Nós vamos encontrar pessoas que têm o físico extremamente saudável, mas que não são sãs no seu mundo íntimo. E nós vamos encontrar pessoas com o corpo sofrendo enfermidades terríveis e que estão num bem-estar mental e diante da vida. Até bem pouco tempo, o termo espiritual fazia parte dessa definição de saúde, somando-se a condição física, a condição mental e a condição social. Como não se chegou a um consenso adequado com relação à espiritualidade, optou-se por retirar esse termo da definição de saúde. Mas nós outros espíritas sabemos o quanto é necessário para o nosso bem-estar a questão espiritual. Então será necessário desenvolvê-lo. Mas raciocinemos. Algumas necessidades do nosso espírito são automaticamente satisfeitas pela divindade. O nosso espírito, que é um ser imaterial, precisa de um corpo. E a divina providência fornece esse corpo. E será sempre de acordo com as condições e necessidades do espírito imortal. Discutiremos isso um pouquinho mais à frente. O ar que respiramos, o mundo à nossa volta, tudo isso é necessário ao nosso espírito e está sendo concedido gratuitamente. E a maior parte do tempo e das vezes nós não temos olhos para isso. Sequer raciocinamos nisso, quando deveríamos começar a exercitar a gratidão com relação às coisas que nos são dadas, a fim de que nós possamos viver aqui na Terra. O que nos chama a atenção nessa definição de saúde da Organização Mundial de Saúde é o termo bem-estar, porque é o termo que Allan Kardec utiliza para conversar com os espíritos a respeito do bem-estar do nosso corpo físico aqui na Terra, e por extensão do espírito. Na questão 719 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta
se a busca pelo próprio bem-estar, pelo bem-estar pessoal, é condizente com a lei natural. Quando nós buscamos o nosso próprio bem-estar, estamos de acordo com a lei natural? Nós poderíamos fazer um exercício de raciocínio, tentando identificar a intenção de Allan Kardec. Por que será que Kardec perguntaria se a busca pelo nosso próprio bem-estar é condizente com a lei natural? Talvez por conta do egoísmo, que é a busca para satisfação pessoal, esquecendo-se dos outros, seja um dos maiores empecilhos ao ser humano para o progresso aqui na Terra. Então Allan Kardec questiona os espíritos se esta busca natural nossa pelo bem-estar, se ela está condizente com a lei de Deus. E os espíritos disseram que sim, mas que seria necessário, estamos falando de necessidades humanas, observarmos dois aspectos relacionados ao nosso bem-estar aqui na Terra. O primeiro aspecto é no tocante ao corpo físico. E os espíritos vão nos dizer, na questão 719, que todo excesso cometido contra o corpo físico tira o bem-estar, porque contraria a lei de conservação. Que lei é esta? É uma das leis que o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, traz para todos nós, e está na terceira parte do Livro dos Espíritos, para que nós possamos identificar adequadamente as leis que regem a relação espírito-corpo. Toda vez que nos excedermos com relação ao corpo físico, nós ferimos a lei de conservação. Então o nosso bem-estar não vai ter valia diante da lei natural. Ora, instintivamente nós procuramos nos alimentar. Com quanto? Porque todo excesso haverá de tirar o bem-estar. Nós precisamos beber o quê? E em que quantidade? Porque todo excesso e tudo aquilo que agride o corpo físico fere a lei de conservação. E toda vez que o nosso corpo físico é agredido, na sua constituição física, nós consumimos energias além do necessário, e essas energias serão subtraídas das energias que temos para cumprir com o programa reencarnatório aqui na Terra. Ou seja, se consumirmos energia excessivamente, haveremos de tirar energia do corpo, e se ele tem uma proposta para X anos, ele vai encurtar a sua vida pelos excessos cometidos contra o corpo físico. E todas as vezes que nós voltarmos ao mundo dos espíritos, antecipando o prazo que nós tínhamos para viver na Terra, será de consequência nossa, porque trata-se do suicídio involuntário. Soma-se a isso aquilo que deixaríamos de fazer na Terra, o prejuízo causado às pessoas que esperam, embora não saibam, e nem nós, que a gente viva o tempo que planejou. Porque se eu deixar de participar da vida de alguém pela morte precoce, eu prejudico aquela pessoa naquilo que eu iria fornecer para ela, dívidas para as futuras reencarnações. Então é muito sério a questão do relacionamento com o corpo físico. Precisamos prestar bastante atenção nisso. Jesus, no seu Evangelho de Amor e Luz, vai dizer para nós que o corpo é um templo. Derribai este templo e em 3 dias eu o reconstituirei. Templo do Espírito. Se é templo, é sagrado. Então temos que dar graças a Deus pelo corpo que temos, mas também temos que tratá-lo de uma forma adequada, diz a questão 719 do Livro dos Espíritos. Então eu tenho, por necessidade espiritual, conhecer esta lei, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de conservação. Mas o segundo aspecto que é necessário ao nosso entendimento, dizem os Espíritos, ainda na questão 719, é o aspecto moral. E no aspecto moral, o nosso bem-estar não será legal diante das leis naturais, da lei divina, portanto, se causar mal-estar às pessoas. O que significa isso? Os Espíritos estão dizendo que toda vez que eu busco me sentir bem, eu não posso estar produzindo prejuízo no bem-estar alheio. Então, se eu sou daquelas pessoas que digo, ou é do meu jeito ou não precisa fazer. Se não for do meu jeito, não serve.
Eu estou dizendo às pessoas que elas precisam me atender no meu modo de pensar e de agir para que eu me sinta bem. Mas isso não faz parte dos valores delas. Então eu transgrido as consciências, os limites de consciência delas e tiro o bem-estar. E aí o meu bem-estar não estará de acordo com a lei de Deus. Então eu preciso começar, nós precisamos começar a pensar melhor naquilo que nós exigimos das pessoas para nós nos sentirmos bem. E às vezes a gente exige algumas coisas tão simples que prejudicam as pessoas. Às vezes a gente exige um capricho melhor na comida, numa roupa passada, num horário a ser cumprido. Ficamos exigindo. E isso tira o bem-estar alheio para que a gente se sinta bem. Não está de acordo com a lei. Então, para a satisfação do nosso bem-estar, é preciso interpretarmos o Evangelho de Jesus. Porque no Evangelho dele, ele vai dizer que ele, Jesus, que é o governador espiritual da terra, não veio para ser servido, e sim para servir. Consequentemente, eu preciso ajudar as pessoas a se sentirem bem, para mim ter direito a me sentir bem de acordo com a lei natural. Então eu preciso, ao invés de exigir ser servido, necessariamente eu preciso aprender a servir. É o que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita e com o Evangelho do Senhor. E a respeito daquilo que a gente quer para as nossas vidas aqui na Terra, aquilo que a gente acha que é necessário ou que imaginamos ser necessário, o Senhor Jesus deu a receita. Busca antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas que vos são necessárias serão acrescentadas. Ao longo desses 2000 anos de cristianismo, nós interpretamos muito inadequadamente esta orientação do Senhor Jesus, porque nós passamos a entender, e isso ainda é muito presente nos dias de hoje, que se nós nos aproximarmos de Jesus, se nós nos aproximarmos dessa ou daquela religião, se aceitarmos Jesus como Salvador, eu vou conseguir um emprego melhor, eu vou trocar de carro, conseguir uma casa, eu vou crescer materialmente. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mesmo porque ele atesta categoricamente: o meu reino não é deste mundo. Ora, qual é o reino do Senhor? O do Espírito. Então, quando Jesus fala, busca antes o reino dos céus, ele está dizendo, busca antes o reino do Espírito, que é de onde você veio e para onde você vai voltar. E a sua justiça. Então, existe uma justiça no reino do Espírito? Sim, e ela é composta por um conjunto de leis. É o que o Senhor está dizendo. Então, existe um reino do Espírito e um conjunto de leis que rege esse reino, e se nós buscarmos o entendimento desse reino e dessa justiça, aquilo de que é necessário nos será dado, enquanto espíritos. Enquanto espíritos. Por quê? Porque cada um de nós tem um planejamento reencarnatório, questão 258 do Livro dos Espíritos, onde nós mesmos planejamos a nossa própria existência, e vamos discutir isso daqui a pouquinho com mais profundidade. Então, à medida que as coisas precisam acontecer em função do meu planejamento reencarnatório, se eu estiver em busca da aplicação das leis naturais em minha vida, naturalmente aquilo que estava planejado para acontecer, vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo, que Deus, a divina providência, a causa primária de todas as coisas, fará a parte dela, ou a parte dele. Então as nossas necessidades estão sendo vistas por Deus, e Jesus anuncia isso. O Pai que está nos céus sabe muito antes de você ou de que você precisa. E o Pai não dá pedra para o filho que pede pão, e nem dá uma cobra ao filho que pede peixe. Então nós precisamos necessariamente nos aproximar da confiança em Deus, experimentando o estudo acerca do que Deus é, do que Deus não é e de como as coisas funcionam. Então eu, enquanto espírito, tenho necessidade de estudar um pouquinho mais acerca do Papai do Céu. É uma necessidade do espírito. Mas já que o Senhor Jesus está falando de uma lei, ela haveria de ser estudada também pelo Consolador prometido. A doutrina espírita dedica toda a terceira parte do Livro dos Espíritos ao conhecimento das leis morais necessárias ao nosso entendimento, possíveis ao nosso entendimento no estágio em que nós nos encontramos.
E Allan Kardec abre a terceira parte no capítulo Lei Natural, Lei Divina ou Natural, perguntando na questão 614, o que é a lei natural? E os espíritos vão dizer para Kardec e para todos nós que a lei natural é a lei de Deus, única, necessária para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz porque se afasta dela. Simples. Já resolveu o nosso problema com relação à felicidade. Só somos infelizes porque não estamos adequados à lei natural ou à lei divina. E Jesus sintetizou toda a lei e os profetas na lei de amor. Então nós estamos distanciados da lei de amor, é por isso que não somos felizes. Mas também discutiremos isso mais um pouquinho à frente. Lei natural significa um conjunto de regras criados pela divina providência. E Allan Kardec vai dizer com os espíritos, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não há falhas na lei. Se não há falhas, o erro está em quem está sujeito a essas leis e não as conhece. Diante dos homens, nós não podemos, de forma alguma, nos excusar, nos desculpar de um crime cometido pelo desconhecimento da lei. A própria lei não permite isso. E no estágio que nós nos encontramos, espíritos que somos, nós também já não podemos mais falar: ah, eu não sabia que não podia, porque o Consolador Prometido já tem 158 anos entre nós. É uma questão tão somente de boa vontade em procurar conhecer. Então as necessidades do espírito são satisfeitas naturalmente naquilo que compete a Deus, e a gente nem percebe. Outras necessidades são nossas, mas será estudando a doutrina espírita e o evangelho que a gente vai entender as coisas. E a ciência do comportamento humano não se exime de buscar o entendimento com relação às nossas necessidades. E existem vários estudos e estudiosos que tentaram e que identificam determinadas necessidades. Para o nosso bate-papo da noite de hoje, nós gostaríamos de pegar as necessidades elencadas por um dos maiores psicoterapeutas que passaram pela face da Terra. Um homem brilhante, humanista, e que passou a vida dedicada ao entendimento da natureza humana, atendendo-os e tratando-os. Trata-se de Erich Fromm. E Erich Fromm identifica na natureza humana 4 necessidades básicas. 4. Quais são elas? E o que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus têm a dizer a respeito? Primeira necessidade apontada pelo genial Erich Fromm: a necessidade que temos de liberdade. Todos nós queremos ser livres, e quanto mais melhor. Nós que criamos filhos e netos sabemos o quanto temos que ficar de olho nas crianças, desde berço, porque elas querem mexer em tudo, andar atrás de tudo, pegar tudo. Elas querem se sentir livres, e se você tenta corrigi-las, elas reclamam. Crianças, da mesma forma. Adolescentes, é um tormento na questão da liberdade. Cresce um pouco mais, adulto, quer liberdade. Casa, quer liberdade. Trabalha, quer liberdade. Na sociedade, quer liberdade. É da nossa natureza. Mas o problema é que nós queremos ser livres por completo. Esse é o problema. Mas como é que nós sabemos que esse é o problema? Por conta da terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque dentre as leis morais estudadas por Allan Kardec, os espíritos ditaram lei de liberdade. Um dos maiores, se não o maior capítulo de todo o Livro dos Espíritos. Tal a necessidade que temos de interpretar a liberdade para nosso uso. Pergunta então Kardec, na primeira questão do capítulo: há alguém em condição de liberdade completa na Terra? É como se Kardec perguntasse se é possível ter uma liberdade plena na Terra. E os espíritos disseram que não, porque uns necessitamos dos outros, tanto os fortes quanto os fracos. Ou seja, precisamos viver em sociedade. A própria resposta sobre liberdade está nos mostrando que nós precisamos viver em sociedade. E Jesus também deixou isso bem claro. O primeiro
milagre do Senhor acontece numa festa de casamento. E o que é uma festa de casamento? É a cerimônia que envolve a formação de mais uma célula da sociedade. Então é significativo. Jesus esteve presente para mostrar para todos nós a necessidade de formarmos famílias que compõem a sociedade. Mas ele vai dizer algo ainda mais importante sobre a relação social. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Antes que ele te entregue ao juiz, o juiz ao meirinho, o meirinho te coloca em prisão e de lá você não sai enquanto não pagar o último ceitil. Ou seja, na nossa vida de relação, nós haveremos de ter junto conosco pessoas problemáticas em termos de relacionamento. E às vezes o problemático somos nós, mas nós sempre achamos que é o outro. E Jesus ainda vai dizer que na sociedade é para fazer para o próximo aquilo que queremos para nós mesmos. Ora, se eu quero liberdade, eu preciso dar liberdade. E esse é um problema, porque nós todos temos, o ser humano tem uma facilidade muito grande ainda para ser dono das pessoas. Dono. Então eu digo, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus amigos, é tudo meu. E eu quero que eles dancem conforme a minha música. E esse é um grande erro, porque eles não são meus. Eles estão comigo. São espíritos que estão comigo numa trajetória de encarnados para que todos possam crescer. E à medida em que eu tolho a liberdade alheia, eu tiro o bem-estar deles. E eu faço isso para aumentar o meu bem-estar. O meu não estará condizente à lei de Deus, porque estou fazendo eles sofrer. Então eu não posso ser dono das pessoas. Eu tenho que compartilhar com elas as possibilidades da vida. É muito sério. E a gente pouco pensa sobre isso. Papai do céu pode tirar qualquer um deles. Qualquer um. Sem pedir licença. Por quê? Porque Papai do céu vê interesses do espírito e não do homem encarnado. E ele vê o interesse de cada espírito em particular, porque cada um de nós é um filho muito querido dele. Então as nossas relações, que começam, claro, na família, precisam ser levadas em conta a questão da liberdade que a gente quer e que a gente dá. Precisamos falar do ciúme. Precisamos. Porque o ciúme é um sentimento de posse exacerbado, querendo controlar excessivamente o ente amado. Então não é amor, porque o amor dá liberdade. O amor atende à natureza do ser amado. Ciúme, mesmo superficialmente, é uma insegurança do espírito. E quanto mais ciumento, mais inseguro. Por isso a gente precisa prestar atenção. As pessoas não são nossas. Mas ainda assim a gente impõe às pessoas determinados comportamentos. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer, numa de suas instruções dos Espíritos, vai dizer para nós o seguinte, que existem pessoas na Terra, diz o Espírito, que gostam de bater no peito e dizer, nesta casa mando e sou obedecido. E deveriam acrescentar também é detestado. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, em Lei de Liberdade, Allan Kardec pergunta para os espíritos se existe algo no espírito humano que tem liberdade plena. Nas suas características espirituais, o espírito tem algo que lhe dá liberdade completa? Sim, no pensamento. Então, quando nós obrigamos as pessoas a fazerem o que nós queremos, por uma necessidade momentânea, por uma conjuntura qualquer, elas às vezes são obrigadas a fazer, mas o pensamento delas não está coerente com o que elas estão fazendo, e elas vão gerar uma energia que nós nem imaginamos e nem gostaríamos de ver se tivéssemos essa capacidade. Não queira ver a energia mental daqueles que nós obrigamos a fazer o que queremos, e elas no estado de contrariadas. E pensamento, nós sabemos, é energia. E se a energia produz efeito em quem? No objeto
do pensamento. Então eu obrigo a pessoa, me agride com o pensamento dela, e eu mereço, porque eu estou transgredindo a lei de amor. Muito simples o raciocínio. Que liberdade que nós temos? Que liberdade nós queremos? Que liberdade nós damos? Mas quer dizer então, poderá perguntar a alguém, que é preciso da liberdade completa? Não, absolutamente. No estágio que nós nos encontramos, um olho tem que estar no peixe e o outro no gato. Porque as pessoas às vezes não sabemos aproveitar as oportunidades que temos e às vezes aproveitamos inadequadamente. Então será uma questão de negociação sempre, de responsabilidade e negociação, sem impormos. Se algo precisar ser imposto, que esteja dentro da lei dos homens e da lei natural. Simples assim. Então eu tenho necessidade de liberdade? Sim, Erich Fromm tem razão. Mas a doutrina espírita vai dizer que existe uma lei que rege isso. Então eu preciso ir lá aprender sobre isso. É uma necessidade do meu espírito. Onde está? Na terceira parte do Livro dos Espíritos. Depois Erich Fromm vai dizer para nós que nós temos necessidade de igualdade, de sentir-se igual às demais pessoas. E nós gostamos de ir em busca de algo que alguém já conquistou, algo que alguém tem, algo que alguém já alcançou e implantou em sua vida. É de nossa característica progredirmos, e às vezes a gente acha que progredir é ter aquilo que as pessoas já têm, ou conseguir aquilo que elas já conseguiram. É um sentimento natural em nós. Tanto é natural que os espíritos ditaram a Kardec lei de igualdade. E a primeira pergunta do capítulo também está na terceira parte do Livro dos Espíritos. É justamente para dirimir todas e qualquer dúvida com relação aos espíritos. São iguais para Deus todos os espíritos? Sim, porque estão todos em busca do mesmo objetivo e sujeitos às mesmas leis. O que significa isso? Significa, como dissemos há pouco, que todos nós somos vistos por Deus da mesma maneira. Porque nós fomos criados simples e ignorantes e vamos um dia atingir a perfeição. Mas estamos todos sujeitos às mesmas leis que, em linhas gerais, é a lei de amor. Por que somos tão diferentes então? Por conta do livre-arbítrio, do poder de escolha, do entendimento do espírito. A vida que estamos vivendo tem a ver com aquilo que fizemos nas outras vidas, com o estágio que nós alcançamos e com a nossa proposta reencarnatória para essa existência. É por isso que somos diferentes. E é por isso, portanto, que eu não consigo algo que alguém já conseguiu. Todos nós pedimos para ganhar na Mega Sena e muito pouca gente ganha. Por que a gente não ganha? Porque não está no nosso planejamento reencarnatório. Simples. Aliás, ganhar na Mega Sena a gente pede, mas a gente não tem noção do perigo que é se a gente ganhar. Os espíritos dizem que quando nós escolhemos a prova da riqueza, é uma das provas mais difíceis para o espírito e mais facilmente a gente se perde espiritualmente, por conta das portas que a riqueza abre para as paixões humanas. E vocês já perceberam? As pessoas quando dão entrevista lá na fila comprida da Mega Sena acumulada, porque isso é outra coisa, né? A gente quer ganhar na Mega Sena, mas quer ganhar sozinho na acumulada. Muito. E sozinho. As pessoas dizem, se eu ganhar, não vou trabalhar nunca mais. Se eu ganhar, eu vou sumir para o mundo. Já contrariou toda a proposta reencarnatória. Porque a riqueza é dada para servir de instrumento de progresso. E fugir da convivência social, lei de liberdade de novo, é um erro que o espírito encarnado comete. Ele tem necessidade de conviver em sociedade. Tanto que é lei também na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de sociedade. Temos que viver em sociedade. Bom, então eu não posso pedir aquilo que os outros já conseguiram. Posso, mas se Deus não der, não reclame. Não é que ele esqueceu de você ou esqueceu de mim. É que você não precisa, enquanto espírito, daquilo que você está pedindo. Então tudo aquilo que nós pedirmos, é preciso aguardar a resposta e aceitá-la.
Mas qual que é o problema com relação à lei de igualdade? É muito simples. E nós vamos ter que voltar lá àquela lei natural da questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec perguntou sobre a lei natural, é a lei de Deus, Onde está escrito esta lei? Perguntou Kardec, e todos nós conhecemos a resposta. É a questão 621, a lei de Deus está escrito na consciência. Na questão seguinte, na questão 622, pergunta Allan Kardec aos Espíritos: Deus sempre deu ao homem condições e oportunidade de conhecer a sua lei? Ele sempre enviou à terra missionários, mensageiros, para fazer a sua lei ser conhecida? Sim. Os homens nunca estiveram desamparados com relação às leis naturais. Deus sempre deu a ele aquilo de que é necessário para que ele possa progredir. E não poderia ser diferente, porque senão Deus não seria bom, se ele não desse para nós as necessárias ferramentas para o crescimento. Pula-se 3 questões, 625. Desses que Deus tem enviado à terra, qual é o maior deles e aquele que deve servir de guia e de modelo para o ser humano? E todos nós conhecemos a resposta à questão 625. Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade em marcha. Guia porque é o que orienta verdadeiramente. Modelo porque é aquele protótipo de homem integral que nós todos vamos ser um dia. E ele disse mais: vocês poderão fazer mais coisas do que eu tenho feito, se tiverdes fé ou vontade. Mas o que significa isso com lei de igualdade? Raciocinemos. Se sempre Deus tem enviado à terra pessoas, espíritos que encarnam para fazer a humanidade progredir em todos os campos, na ciência manda os missionários da ciência que fazem conhecer as leis da matéria, e tem mandado homens para fazer ser conhecidas as leis morais. Significa dizer que um espírito do nível de Jesus e outros abaixo dele têm vindo à terra socorrer os necessitados. Significa ainda uma vez, em lei de igualdade, que eu posso buscar o que tem conseguido outros que estão acima de mim, mas eu não posso esquecer quem está atrás. Então, se eu consigo igualdade para cima, eu preciso fazer força para distribuí-la para baixo, porque é o que o Senhor Jesus está fazendo, e os espíritos que o representam. Então eu tenho necessidade de me espelhar em Jesus, já que ele é o guia e modelo, e começar a agir no sentido daquilo que conquisto, repartir um pouquinho com quem está para baixo. E é São Vicente de Paulo que vai falar para nós, com todas as letras, na questão 888A, o de que temos necessidade de colocar em prática aqui na Terra. Ele está falando com Kardec com relação à caridade material. E ele vai dizer, entre outras coisas, porque a resposta é extensa, que o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, nunca deve se esquecer que assim como acima dele tem os espíritos que o socorrem e o ajudam a progredir, tem esse espírito mesmo a fazer com aqueles que estão abaixo. Então não é errado eu buscar igualdade com os que estão acima. O que está errado é eu não repartir isso com quem está abaixo de mim. Então o nosso entendimento com relação à lei de igualdade precisa mudar urgentemente e entrar a lei de caridade. Isso é uma necessidade para os nossos espíritos. Depois Erich Fromm vai falar para nós que nós temos necessidade de felicidade. E quem de nós não quer ser feliz? Mas nós já vimos na questão 614, repetimos aqui 2 vezes, que a felicidade está diretamente ligada à forma como nós nos relacionamos com as leis naturais. Mas Allan Kardec, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, no 1º capítulo, das Esperanças e Consolações, vai dizer para nós algo sobre felicidade. Mas o que Kardec vai dizer, de uma forma absolutamente simples, é a mais coerente, é a mais profunda definição de felicidade possível na Terra. Nenhuma doutrina, nenhum pensador, ninguém explica o mecanismo da felicidade como explica a doutrina espírita. E é muito importante que a gente vá de encontro a esse entendimento. É uma necessidade do nosso espírito
Já que eu preciso ser feliz, eu preciso conhecer o mecanismo da felicidade. E qual é esse mecanismo? Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 920. Tem alguém que possa dizer-se em estado de felicidade completo aqui na Terra? Existe essa possibilidade que é Kardec perguntar aos espíritos? Tem jeito de ser feliz completamente na Terra? Não. Pois que este é um mundo de expiação e provas. Mas o Espírito, um cargo nosso, mas o Espírito tem o dever de diminuir as suas provas e as suas expiações, para que ele possa ser feliz tanto quanto é possível ser feliz na Terra. Então é possível ser feliz na Terra? É. Não completamente. E a gente se ilude tanto que a gente acha que determinadas pessoas são felizes. Ah, imagina que fulano não é feliz. Imagina que fulana não é feliz. Só eu que sou um infeliz. Felicidade não é deste mundo, diz desde o Velho Testamento, o livro sagrado. E eu sou um infeliz. Por quê? Porque não entendemos o mecanismo. Os Espíritos estão dizendo que a felicidade na Terra está relacionada às provas e às expiações. Então relembremos, o que são provas? Provas são as circunstâncias, as situações que nós pedimos aqui na Terra para que os nossos defeitos se aflorassem, para a gente identificá-los e os corrigisse. Vamos esmiuçar isso um pouquinho mais. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, como dissemos há pouco, o Espírito planeja a sua existência futura. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Cada um de nós planejou a própria existência. E Kardec vai perguntar para os Espíritos, o que é que o Espírito leva em conta para planejar a sua existência? Ele observa as falhas morais que ele tem, os defeitos que ele tem, os vícios que ele tem. E ele estabelece então um caminho na vida, um corpo de provas na vida, para que esses vícios, esses defeitos, essas aptidões negativas aflorem para que ele corrija. Mas se o Espírito planeja, ele envolve pessoas, porque é com pessoas que ele vai ter que conviver. E quem são as pessoas que nós vamos conviver? Na maior parte das vezes são pessoas que nós já convivemos no passado. E nós tivemos que pedir a elas autorização para elas participarem de nossas vidas e nós da vida delas. Tivemos que negociar. A primeira pessoa a ser negociada aqui é aquela que vai nos dar um corpo físico. Nós precisamos então negociar com a mamãe e com o papai para eles nos darem um corpo físico. O problema é que quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós nos mostramos perispiritualmente tal qual nós somos. E aí quem vai receber a gente como filho identifica a nossa qualidade moral. E a gente tem que convencê-la que vai ser bom para ela, quando em verdade vai ser bom para nós. E assim todas as pessoas que estão conosco estão num mecanismo planejado, onde todo mundo deu autorização um ao outro para a vida aqui na Terra. E qual que é o problema então? O problema todo é que as nossas provas, na maior parte das vezes, vêm pelas pessoas que convivem conosco. E isso começa dentro de casa. Então quando aquela pessoa lá de casa, sabe aquela? Aquela que tira a sua paciência, é o seu maior benfeitor, porque ela está fazendo nascer em você o seu maior defeito. Aquela pessoa que vive te pedindo favores, aquela pessoa que vive te pedindo auxílio, um conselho. Resumindo, todas as vezes que nós somos chamados a ter paciência, a perdoar, a entender, a aceitar, a ser benevolente, a prestar favores, todas as vezes, são provas que nós pedimos para o nosso espírito. Então não são as pessoas que nos irritam, somos nós que nos irritamos com elas. E enquanto eu não entender isso, eu não serei feliz, porque eu vou querer que ela se corrija, ou que se corrija, para me atender. Quem consegue ser feliz com um marido desse? Alguém vai dizer. Você. Você conseguirá, se você mudar de concepção. E da mesma forma, o homem, quem consegue ser feliz com uma mulher dessa? Você. Se você fizer o que precisa ser feito. O que planejou no mundo dos espíritos. Porque quando foi
para a gente, já que estamos falando de marido e mulher, quando foi para fazer o planejamento reencarnatório, e os espíritos anunciaram, olha, no seu campo de provas, você vai ter que ter um cônjuge. Nós tivemos que ir lá conversar com aqueles espíritos que estavam na lista tríplice, entre aspas, né? E convencer um deles a ser nosso cônjuge aqui na Terra. E agora a gente reclama dele, do cônjuge. É o nosso maior benfeitor. Então nós entendemos muito errado essa questão das provações. Mas aí Kardec ouve dos espíritos também que tem a questão da expiação, e que se nós não diminuirmos a questão da expiação, a gente também não sente-se feliz aqui na Terra. Ora, o que são as expiações? Os erros cometidos no passado. E a gente fala isso de vez em quando, não é? Até evangélicos eu já escutei dizer: o que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Às vezes fez, mas às vezes não fez. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Bastará ao homem, ser humano, não fazer o mal? Não. É necessário fazer o bem no limite das forças, porque seremos responsáveis não só pelo mal praticado, mas pelo mal que venha a ser resultante do bem que deixamos de fazer. Isso é grave. Então, muito das expiações que aparecem em nossas vidas não é coisa errada que nós fizemos, foi o bem que nós deixamos de fazer quando alguém nos pediu um favor, quando alguém precisou de nós e nós não ajudamos. Ora, qual é a alternativa então? Jamais perder uma única oportunidade de ser bom, de fazer o bem. Então, lá em casa, lá no trabalho, na sociedade, quando alguém precisar de alguém, deveremos nós ser os primeiros a dizer: eu faço, eu te ajudo, eu te socorro. Com isso a gente elimina expiações para o futuro, porque se eu deixar de fazer o bem para alguém que pediu para mim, o sofrimento resultante para a pessoa em função daquilo que não fiz será culpa minha. Mas aí Allan Kardec vai perguntar para os espíritos, na questão 922, qual é a medida de felicidade possível na Terra? 2 aspectos, aliás 3. Um é a fé no futuro, porque é para lá que nós estamos indo. E o nosso futuro é a perfeição espiritual, que chegará mais rápido quanto mais nós acelerarmos e mais força colocarmos no progresso. Mas os outros 2 aspectos é muito interessante. Primeiro, posse do necessário. Nós achamos que precisamos muitas coisas materiais, mas nós não precisamos. Na questão 926, os espíritos vão dizer que nós inventamos necessidades, e isso tira a nossa felicidade, materialmente falando. Então eu vejo alguém que tem algo material e eu tenho uma inveja positiva, e aí eu quero aquilo também para mim, porque sem aquilo eu não vou conseguir viver. E aí eu assisto uma propaganda de televisão que vai me mostrar as maravilhas do mundo se eu tiver aquilo que eles estão querendo vender. E eles vão me convencer que aquilo é bom para mim, porque eu me iludo facilmente. E aí eu acho que eu preciso ter, e eu vou fazer de tudo para ter, e vou correr atrás de ter. Eu me esqueço que vem o carnê, que vem a fatura do cartão de crédito, só vou me lembrar disso quando já tenho o bem na mão. E aí quero mais coisas, porque eu acho que ter é ser feliz, por conta das sensações. E isso promove no espírito. Como nós nascemos para progredir na Terra, a gente ainda entende que o progresso é ter coisas, e não é. E num exemplo muito simples dá para a gente constatar isso. Quando nós compramos uma camisa nova, ou as mulheres uma blusa nova, chega-se em casa e pega uma velha e dá-se? Não. A gente não faz isso. Ah, essa camisa velha é tão gostosa, vou pôr ela para ir pescar, para fazer sopa no centro. Não. E a gente vai acumulando. E quem de nós não tem um quartinho lá em casa só para guardar as coisas que usa muito pouco ou quase não usa? Quem de nós que mora em apartamento, que não tem um maleiro lá só para as coisas que quase já não se usa mais? Isso é posse. Posse. A gente não troca o que tem, a gente só acumula. Agora façamos um exercício rápido. Nós que viemos aqui, a maioria, acredito eu, viemos de carro. O carro está estacionado lá fora. Imaginemos que um de nós, pode ser eu, pode ser o Lúcio, vai chegar lá e o carro não está lá. Foi roubado.
Dizia Jesus que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba, e que todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. O meu não precisa nem ser Deus para contar, né? Então tudo que acontece está sob os olhos de Deus. Se está sob os olhos de Deus, Ele deixa acontecer porque é bom para o espírito. Aí a gente chega lá fora, o carro não está lá, foi roubado. Bom, mas somos espíritas, acabamos de estudar aqui que é necessário abrirmos mão de ter. Bom, então nós vamos chegar no lugar que estava o carro, vamos agradecer a Deus a prova ou a expiação que chegou, e vamos ainda pedir pelo ladrão para que Deus o abençoe e que ele faça bom uso. É assim que reagimos? Os espíritas não, pois isso é posse. Isso é posse, porque as coisas materiais, como as pessoas, estão conosco, mas não são nossas. Pode estar até no papel. Emmanuel vai nos lembrar de que nós só temos aquilo que damos, porque isso ninguém toma mais de nós. Então é simples. Qual é o nosso relacionamento com relação à posse? Isso tira a felicidade. Depois o aspecto moral, que é justamente a questão da lei de Deus, que está escrito na nossa consciência. Todas as vezes que ferirmos a lei de Deus, a nossa consciência se intranquiliza e aí a gente passa a ser infeliz. Questão 922 do Livro dos Espíritos. É muito simples. Felicidade é você lidar com a lei de Deus e abnegar das coisas materiais. Na questão 926, os Espíritos vão dizer que o mais rico dos homens na terra será aquele que precisar de menos coisas. Simples assim. Felicidade está resumida nisso: lei de Deus e abnegação às coisas materiais. Saber lidar com as coisas materiais. É jogar tudo fora? Absolutamente. É fazer bom uso e, se perder, não reclamar. Porque está na natureza das nossas provas e das nossas expiações. E por último, Erich Fromm vai dizer que o ser humano tem... Ser humano não é? Os seres vivos, e muito mais os seres humanos, têm necessidade de amor. Que amor? O que é o amor? Erich Fromm identifica na natureza humana uma necessidade premente de amor. E é uma verdade. Tanto que a gente vive reclamando: ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me elogia, ninguém me ajuda, ninguém me incentiva, ninguém me paparica. Mas a pergunta é: o que temos feito para as pessoas fazerem isso? Porque é consequência do nosso comportamento. É consequência do nosso comportamento. As pessoas nos amam no estágio que nós nos encontramos. As pessoas nos amam se nós fizermos por merecer isso delas. Mas não é esse amor que nós estamos dizendo. O amor é aquele que Jesus veio ensinar para nós. Jesus. E ele deu pistas muito claras acerca deste amor. Quando ele fala que não veio para ser servido, mas para servir, Jesus está dizendo para nós que os espíritos superiores entendem a lei natural, porque ele, Jesus, diz que é um com o Pai e veio nos ensinar das coisas que ele aprendeu com o Pai. A gente vai perceber em Jesus, então, um trabalho constante de socorrer, de amparar, de auxiliar, de orientar, de esclarecer, de consolar. Isso é amor. Porque ele falou para nós amarmos-nos uns aos outros como ele nos tem amado. Ora, nós amamos de boca, mas na prática não é bem assim. Porque eu digo para minha esposa: meu amor, eu te amo, mas não sai da linha não que eu atropelo. Meu amor, eu te amo, se você fizer isso, eu viro a cara. Não é amor, isso é condições, é condicional. Mas Jesus não. Com Jesus é: o que queres que eu te faça? Está no Evangelho. Então o amor é um processo de doação. Um processo de doação. Mas ninguém definirá o amor como define a doutrina espírita. Ninguém. Nenhuma filosofia. Nenhum pensamento psicológico, não. Lázaro
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 11, vai falar nas instruções dos Espíritos sobre a lei de amor. E ele vai definir o amor. O amor é um sentimento que traduz integralmente toda a doutrina do Senhor Jesus. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso conquistado pelo Espírito. Porque no seu começo, o Espírito só tem instinto. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais à frente e esclarecido, nasce os sentimentos. E o ápice dos sentimentos é o amor. Não no sentido vulgar com o qual é lidado aqui na terra. Mas um sol interior que condensa no seu foco ardente todas as necessidades humanas e as revelações que lhe são dadas. Que definição é essa? Lázaro pôs tudo às claras com relação ao amor. Ele está dizendo que no começo a gente agia instintivamente para comer, para beber, para procriar, para satisfazer as necessidades do corpo físico, até com coisas erradas, ilícitas. Depois aparecem as sensações e a gente acha que sentir-se bem fisicamente é ser feliz, mas passa logo. Então sensação não é felicidade, porque felicidade e amor são sentimentos. E sentimentos são do espírito, não são do corpo. Mas o mais interessante é quando ele fala que amor é um foco ardente que sai de dentro de nós, condensando as nossas necessidades materiais e espirituais, as revelações que nos são dadas. Ou seja, eu tenho necessidades e as revelações estão explicando como satisfazê-las adequadamente diante da lei. Um foco ardente. E Jesus vai nos dizer: sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. A candeia do teu corpo é que acende toda a tua alma e te ilumina. O amor ilumina a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Amor é um processo de doação, nunca de pedir e exigir, porque o amor se autoalimenta. Então nós precisamos de que amor? Do nosso, a ser desenvolvido aos moldes do amor de Jesus. Nunca seremos felizes na terra se não amarmos como Jesus amou e como Ele nos ensina a amar. Não nos iludamos. Ora, diante desses apontamentos, dessas anotações da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, daquilo que a ciência tem mostrado ao homem, tudo relacionado à ciência, tudo está relacionado às explicações dos Espíritos. O que é que nós necessitamos? De Jesus. Nós necessitamos de Jesus. A gente não sabe ainda, mas nós necessitamos de verdade de Jesus. Não aquele Jesus da cruz, mas o guia e modelo da humanidade em marcha. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo jamais andará em trevas. E nós preferimos o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E nós preferimos o mundo. Quem come do pão que eu tenho para dar jamais terá fome. E nós preferimos o mundo. Quem bebe da água que eu tenho para dar jamais terá sede. E nós preferimos o mundo. Nós precisamos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Simples assim. Ora, mas se eu preciso de Jesus, e estudando Jesus, eu vou ver que Ele nos disse que haveria de enviar um novo Consolador, que iria nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que Ele, Jesus, havia dito. Ora, esse Consolador é a doutrina espírita. Então, se eu preciso de Jesus, eu preciso também da doutrina espírita, para iluminar o meu espírito, a fim de que eu haja aqui de uma forma melhor, para me tornar mais feliz, fazendo as pessoas se sentirem felizes. Nós precisamos da doutrina espírita, mas vivenciada nos seus postulados lá fora, lá dentro de casa, num esforço constante para aplicar em nós as leis naturais. E é por isso que Santo Agostinho pede para nós, nas questões 919 e 919A,
Olhe o que você tem feito às pessoas no seu dia. Observe se causou prejuízo a elas, tirando o bem-estar delas. Coloque-se no lugar delas. E se planeje, quer dizer ele, se programe para no outro dia não fazer a mesma coisa. Rapidamente a gente consegue mudar de comportamento aqui e dizer. Mas será necessário escolhermos. Opção. Opção pelo Espírito. Um dia, narra o Evangelho de Jesus, o Senhor disse a Marta e Maria que lhe convinha pousar na casa delas. E quando Jesus adentra o lar das irmãs, Maria senta-se à frente do Mestre. Não queria ela perder uma única palavra e oportunidade de conviver com aquele homem espetacular que estava dentro da sua casa. Aquele homem curava cegos, ressuscitava mortos, curava paralíticos, leprosos. E ensinava coisas que até então ninguém havia ensinado, e ela estava maravilhada com aquele homem, com a sua filosofia, com a sua atenção para com os seus irmãozinhos menores. Mas Marta não. Marta, irmã de Maria, correndo atrás dos afazeres domésticos. Chegou um instante que Marta se cansou e foi ter com Jesus. Senhor, não te dás que estou tão atarefada e atribulada? E Maria está aí? Queria ela, muito provavelmente, que Jesus mandasse Maria se levantar para ir ajudá-la nas atividades do lar, que são necessárias. Mas não naquele instante que estava lá o governador espiritual do planeta. Jesus então olha para ela mansamente e diz: Marta, Marta, estás afatigada com tantas coisas e uma só te é necessária. E Maria escolheu a parte boa. Maria escolheu, naquele instante, aquilo que é do Espírito, e Marta não tirava os olhos daquilo que é do homem corpóreo. Somos mais Marta ou somos mais Maria? Nós que temos o Evangelho, a luz da doutrina espírita ao nosso alcance. Pensemos nisso. Se quisermos satisfazer as nossas reais necessidades, é sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.